o nosso Falando de Volta, no oferecimento de Via Sole, os detalhes que vestem a sua casa. E o nosso assunto de hoje, estamos conversando sobre o alerta, né, que a gente deve ter para essa questão da segurança na internet. Os nossos filhos, nossas crianças, nossos adolescentes, pessoas mais velhas também, né? Essas questões. Por exemplo, os pais que navegam por sites, né, aqueles históricos, aquelas coisas, mesmo que você limpe o histórico, coisa assim, a criança ela tem acesso a isso? Uma questão... Se o histórico for limpo, se for deletado o registro, a princípio ela não vai conseguir, não vai ver o que foi acessado, mas com o Google hoje, qualquer termo que ela escutar é muito fácil de achar. Pois é, aí coloca lá, sei lá, que aconteceu no Japão, né, terremoto, aí coloca lá terremoto, aí aparecem N coisas no terremoto, né, enfim. Como é que a criança, essas informações vocês acham que a gente deve passar para a criança? Por exemplo, Patrícia, viu o terremoto, abriu um link terremoto que não tem nada a ver. Como é que a criança reage a isso? Se ela for orientada, ela tem uma reação, né? Se ela não for orientada, ela não vai saber o que fazer. Eu acho que num primeiro momento mostrar que isso acontece, que realmente foi uma tragédia e ponto, né? Tirar ali as dúvidas que ela tem, mas também não ficar em cima mas dessa se essa situação. palavra levar a outras coisas, pornografia... Pois é. Então, aí entra o que nós estávamos comentando, a questão das regras, de como utilizar, para que utilizar. Então, vai fazer uma pesquisa, o que vai ser pesquisado... Né? Deixa eu te ajudar, então aquela coisa de estar por perto. Tá aqui, ó, navegar com a presença dos pais. Isso, mas estar por perto, não com aquela coisa, e aí, deixa eu ver o que você está olhando, mas com algo como participando daquilo que o filho está fazendo. Mas você diz assim, mãe, eu tô na internet, aí eu tô aqui conversando, como é que a gente respeita essa privacidade da criança ou do adolescente? Eu digo que uma coisa que... Dividir é uma coisa, tá? Dividir, eu posso participar e tal. E aí, querer saber... Se perdeu muito. A questão assim, que hoje em dia se fala muito em deixar livre, vamos deixar todos livres. Agora as crianças querem ser livres, os adolescentes... paz e amor, sempre. Isso. Tem que se tomar um cuidado. Então, o que eu considero muito importante é que os pais tenham uma boa relação com a criança, conversem muito e façam um termo de compromisso, assinado embaixo. Então, ali naquele termo de compromisso... Termo mesmo? Termo assinado. E aí, o que eles podem e o que eles não podem. Porque o que não puder, eu posso acessar. Eu posso olhar, porque não está no nosso termo de compromisso. Ele assinou que sim, que ele não faria, por exemplo. Quer dizer, uma ética dele. Entrar numa questão de ética, responsabilidade. Né? Então, fazer esse termo de compromisso e conversar com ele. Olha... como que dá uma olhada no MSN, ver quais são as pessoas que estão ali no MSN, que são os amiguinhos, né? Ver se não tem alguma pessoa que Mas os pais podem chegar... Quem está aí na tua lista de amizade? Mas o pai não pode ser amigo e estar junto, e conversando, e ver, e vamos dar uma olhadinha, e enquanto ele está falando, olhar a lista. Porque senão nós vamos entrar naquela de que a criança pode tudo, o adolescente pode tudo, e depois não consegue mais. Não, e outra, tem que olhar os sintomas dessa criança. Eu ia pegar agora essa questão. Quais são? Porta fechada. A roupa, a vestimenta, a agressividade. Na verdade, eu acho que é uma coisa que a gente tem que... o mundo está mudando, né? Está virando daquele padrão que a gente conhecia e está virando para o tecnológico. As relações estão virando, né, cibernéticas, enfim. E os pais, assim, pelo fato de não estarem acompanhando isso... estão deixando para trás também esse papel de cuidador e de, na verdade, assim, de professor, de tutor para a vida, né? Para uma vida cibernética, que antes... É mais fácil eles dizerem assim, eu não sei. Eu não entendo esse negócio de internet, assim, tipo, eu prefiro nem saber, sabe? Eu prefiro nem saber. É o caso de aprender, então. Exatamente, né? De eu acho que ensinar. Um caminho, eu acho que é justamente esse, seu pai se envolver também, não é, não quero saber disso, isso é coisa pra gente nova. Não, peraí, teu filho está envolvido com isso, então como que isso funciona? Antes, filho, tu vai sair? Vou sair. Tu vai aonde? Vai sair com quem? Né? Não era ofensa. Na verdade, era obrigação nossa falar, a partir do momento que ela saindo de casa, com quem ia sair, que horas que ia voltar. E o pai vai buscar também. Exato, e o pai vai buscar. Isso é preocupação, né? Hoje. Né? Exato, então assim, por isso que eu falo, não, assim, filho, quem são os teus amigos do MSN? Né? Com quem tu tá saindo?
A gente só está, na verdade... trocando as palavras. A gente está, tipo, deixando uma coisa mais moderninha. Né, filho, com quem tu está saindo na MSN? Né? Então, assim, com quem tu está trocando ideia? Né? Traz essa pessoa aqui em casa, vamos materializar esse teu amigo. Até porque, assim, a partir do momento... Essa é uma preocupação minha. As pessoas estão mais conectadas, mas como que é essa conexão? Será que estão mais conectadas mesmo se as pessoas não se conversam mais em casa? Conexão, que tipo de conexão é essa? Filhas dentro de casa, exatamente, né? Pois é, essa questão da conexão me lembrou, antes ali, Rodrigo, de você comentar, das sinapses, que a gente falou lá no comecinho. A criança, ela consegue se construir bem dessa forma tecnológica? Né? Porque falta a questão do relacionamento. Me estressei com meu amigo, mas me estressei mesmo. Tá desganando ele. Não só estressar, bloqueia lá, off, né? E pronto. Quando existe o equilíbrio de tudo, um pouquinho de tudo, você pode usar a internet tanto tempo, né? O que você está fazendo, você pode jogar tanto tempo, você pode brincar. Quando existe um equilíbrio, não vai trazer um prejuízo. Agora, algo que eu acho muito importante, Nay, é assim, observar esta criança, porque muitas vezes tem crianças com N transtornos, né? Por exemplo, até com um quadro depressivo que acaba buscando na internet o seu refúgio, seus contatos, né, essas conversas, e em vez de ela ter uma melhora, ela já está fragilizada e ela pode vir a ser vítima de pessoas inescrupulosas, né, que estão ali realmente pensando em prejudicá-la, pessoas que Pois é, mas assim, se aproveitam desse Porque tem mitos, né, Nay? Antes assim, a criança não sente dor de cabeça, capaz, criança não sente dor de cabeça. Sente, criança também sente. A criança não tem depressão, imagina, se incomoda com o quê? Criança não tem incomodação, não precisa pagar as contas, vai para a escola, tem comida na mesa, né? Isso é coisa que a gente ouve em consultório. Então, assim, a criança, ela pode ter um síndrome depressivo, sim, ela pode ter uma depressão. A criança, ela pode ficar triste, ela fica triste de verdade, não é de mentirinha. Ela fica profundamente triste. Exato, ela fica, né? E isso vai causando cicatrizes, assim, vai causando umas rachadurinhas na personalidade dessa criança, que em um determinado momento, né, essas rachaduras, elas vão se juntando e aí a casa cai, literalmente. E essas rachaduras vão abrindo uma lacunas que alguma coisa vai entrar ali. Pode ser algo muito perigoso, né? Um negócio importante que a gente sempre alerta os pais é não deixar o computador no quarto. Isso é terrível, a criança acaba se isolando, ela fica no mundo só dela e daqui a pouco o pai e a mãe não tem mais liberdade para entrar no quarto e não consegue acessar a criança. Ela fica fechada. Olha, até o pessoal que está em casa, né, conversando, assistindo ou falando, com laptop às vezes, né? Então acesse, já vou até passar aqui, ó. euprotejoainocência.com.br, vai cair no Facebook. Exatamente. Já é a front page da campanha. Ó, já está no ar ali, ó. Por exemplo, o que a gente vai encontrar nesse espaço na internet de vocês? A gente tem alguns vídeos de alguns especialistas, o Thiago, inclusive, está num desses vídeos, falando sobre um pouco da abordagem, sobre como agir em determinadas situações, sobre algumas dicas de como agir, de como reagir ao que acontece na internet, como observar o comportamento da criança. Essa é uma que você falou, né? Esse é uma das dicas, né? Uma das dicas tipo, o quarto fora, o computador fora do quarto. Fora do quarto, um lugar de passagem na casa, um lugar de convivência na casa de preferência. E também a gente já colocou direto para o Facebook para ser um ambiente de diálogo. A gente quer que as pessoas venham... Fórum, debate. Fórum, debate, tira dúvida. A gente está expondo notícias relacionadas ao tema. Então, é realmente um ambiente para a comunidade debater o assunto, né? A gente quer trazer a conversa para a comunidade. Olha só, até nesse material que vocês encaminharam para a gente, para você ter uma ideia, apenas no segundo semestre do ano passado foram realizadas mais de 18 mil denúncias de pornografia infantil na web, recebidas pela Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos. Porque vocês fizeram um teste assim, né? Vocês se passaram por uma criança... A gente entrou dentro de um chat, de um portal conhecido no Brasil, se passando por uma menina de 12 anos e a gente entrou numa sala de 15 a 20 anos. A gente entrou na sala, se passando pela menina, com uma linguagem da idade, falando termos da idade. Em 5 minutos tinha uma pessoa tentando aliciar ela. Um pedófilo. E depois essa conversa foi evoluindo. Em 15 minutos a gente parou a conversa porque é realmente revoltante o que acontece, assim. E a quantidade de gente tentando aliciar é muito grande. Assim, realmente um risco. E a criança não sabe como se defender disso, né? Ela é muito inocente. Fica com medo também. Fica com medo de falar, daí a criança tem medo. Até de falar, né? De falar para os pais. E aí se dá conta que fez algo errado, né?
Pois é, gente, isso é muito delicado, sabia? Isso, assim, é uma questão, porque a internet, eu acho, assim, maravilhosa. É uma ferramenta, gente, que interliga todas as pessoas. Estamos aqui conectados, ao mesmo tempo que a gente está na televisão, a gente está na web, a gente está na tvcomscc.com.br, já fazendo, né? Está lá no link ao vivo para todo o planeta e assim vai. E, ao mesmo tempo, ela é tão nociva. Sim. Né? Cuidado que você tem que na verdade, como o mundo, né? Como Na verdade, lado como bom, mundo. lado ruim. Exatamente. Agora sim, eu acho que um ponto que os pais devem, eu acho que seguir à frente, né? Um passo que eles devem seguir à frente é não ter vergonha de trazer esses medos para a discussão em casa. Né? Porque a partir do momento em que ele evita de falar que existe gente, existe adulto querendo aliciar, que evita falar, porque isso não pode, imagina falar a palavra sexo em casa, né? Então, assim, a partir do momento em que isso é tabu, a criança não vai se sentir à vontade em falar e em discutir. A partir do momento em que ele fala, filho, na internet tem alguns lugares que acontece isso, né? Então, assim, a criança, enfim, o adolescente vai se sentir muito mais à vontade. E aí, aquilo que a gente falou, naquelas rachadurinhas da personalidade, na verdade, naquelas rachadurinhas que vão ficando lá no comportamento da criança, né? A criança ela vai buscar tapar essas rachadurinhas com alguma coisa ou com alguém. Então, todo esse afeto, esse carinho que às vezes não tem nesse relacionamento do dia a dia, a criança se isola no quarto, está lá, porta fechada. A gente precisa dessa troca, né? Ela vai buscar de outras pessoas que oferecem mas aí os pais se sentem culpados, Suzana e Patrícia, por exemplo, no caso, né, do emocional. A gente está falando da criança, mas aí essas rachaduras, né, começaram a se infiltrar na personalidade. A mãe e o pai se sentem culpados? Como é que é? Às vezes sim, muitas vezes sim. Na maioria das vezes, né, eles se sentem culpados. Por Mas isso eles não conseguem também chegar, vamos dizer, eles não conseguem resolver essa dificuldade que eles têm. Certo. Não é que fazem de propósito. As pessoas às vezes são ingênuas, as pessoas não têm informação. Não percebem. Por isso até esse programa, para ensinar, para mostrar. Uma coisa que eu vejo também, dependendo a postura dos pais, tem aquela colocação da criança. Também, o pai e a mãe não entendem nada de internet. Isso. Já começa com aquele... Isso é do teu tempo, mas agora é tudo diferente, né? Por isso que de repente é bacana, né? O seu filho tem Orkut, faça um Orkut você também. Porque daí já começa Seja a cuidar, amigo, né? já começa a ver que comunidades que ele pertence, quais os recados. Deixa um recadinho lá pra ele, né? Enfim. Aí ele vai chegar, mãe, que deixa um recado na minha página. Agora tem que tomar um cuidado também ali, porque assim, primeiro, não adianta, os pais, né, eles não podem impedir a criança ou o adolescente de acessar a internet. Não tem como. Aí ele cria perfil falso e fica fazendo coisa errada com outro perfil. Então não adianta. Cria uma segunda personalidade, daí fica com dupla personalidade. Dupla personalidade. São outros problemas. Então o importante é os pais saberem que isso acontece e como eu vou resolver. Conversar com o pediatra, conversar com uma psicóloga, conversar com alguém. Monitorar, a gente vai entrar nessa questão já. Outra coisa importante é que muitas vezes eles têm amigos que são amigos mais velhos, eles não sabem, que marcam um encontro e essa criança vai ao encontro dessa pessoa que ele acha que é um amiguinho, né? E isso é muito perigoso. Então, esse cuidado especial em saber quem é que está do outro lado, porque ele não sabe quem é que está do outro lado. Ele está falando no MSN, quem é essa pessoa que Por mais que tu saiba, não, são amigos da escola, mas, né? Não sabe. Aí tem porque um outro ponto bem forte que tem isso é o aliciamento para o tráfico também que acontece, né? Porque não é só o pedófilo, o aliciador, tem esse tipo de criminoso, a droga nas escolas, mas tem a droga também, que o traficante hoje ele está entrando na internet para aliciar as crianças para o tráfico de droga e para ser usuário também. Mas que coisa, eles não têm filhos, né, no mínimo. Ai, gente, é revoltante, dá pra gente fazer uma conversa cruzadas aqui, que é revoltante, né? Vamos fazer uma pausa, uma aguinha, a gente já volta conversando sobre essa situação que é seríssima. Não sai daí.